Fala, xerife! Professor Jonathan na área aqui agora. Estou postando esse vídeo, né? O professor demorou um pouco para se manifestar em relação aí à nota de corte. Falei bastante aí sobre a nota de corte, provável nota de corte do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, muito pelo Instagram, né? E nos grupos aí que o professor acaba tecendo alguns comentários. Primeira vez que eu estou entrando aqui no YouTube para poder falar um pouco aqui sobre o nível de dificuldade da prova da Polícia Militar do Estado do Pará 2023 e a provável nota de corte, né? Nota de corte vai sair no dia 17, né? A famigerada nota de corte que a gente fica aí na expectativa. E o professor vai tecer aqui algumas opiniões, né? Estou gravando esse vídeo hoje, aqui no dia 11 de janeiro. Hoje, há poucas horas atrás, saiu, gente, o resultado da Polícia Militar do Pará, o CFO. Então, já saiu para o cargo de oficial e me fez relembrar, né, o ano de 2012. O professor foi aprovado no ano de 2012, no CFO daquele ano. Na época eu tinha 19 anos, e muito legal essa lembrança. Mas vocês vão ter também, na próxima quarta, quem tá esperando aí o CFP, próxima quarta-feira, dia 17, a gente vai ver aí seu nome no Diário Oficial do Estado do Pará, se Deus quiser, beleza? Então vamos lá, pessoal. A prova da Polícia Militar do Pará, e o professor ele já vem há vários anos, né, nessa labuta de ajudar vocês aqui pelo YouTube, de forma gratuita, né, 0800, com várias aulas gravadas, aulas ao vivo de resolução de questões, dicas aí de preparação. E eu posso falar para vocês aqui e afirmar categoricamente que a prova do CFP, PMPA 2023, não foi uma prova fácil, beleza? O nível da prova foi de mediano para difícil. Logicamente que o cara que estava altamente preparado, ele não sentiu tanta dificuldade, mas, na minha opinião, não foi uma prova fácil, não foi uma prova simples, foi uma prova mediana, uma prova justa, não foi uma prova também estratosférica, né? Várias disciplinas ali estavam bem tranquilas, que foi o caso de direito penal, penal militar, processo penal militar. Eu achei que a banca, ela puxou um pouquinho na legislação institucional. A parte da legislação institucional, o examinador ele fugiu à regra do que é cobrado, tanto no CFO quanto para a praça. Então, achei a prova da legislação institucional, dessa parte específica, uma das mais difíceis. Constitucional também não vi nada de anormal, administrativo estava dentro ali do que a gente esperava. Uma ou outra questão ali que alguns alunos tiveram dificuldade de fazer. Processo penal, a única questão que deu aquela celeuma, né, foi a parte ali da jurisprudência, né, dos informativos ali do STJ em relação à fundada suspeita, autópsia psicológica, inclusive está sendo aí suscitada, provavelmente existe aí existe a possibilidade dessa questão ser anulada. Na minha opinião, eu acho que não será anulada, né, mas existe a possibilidade. Já na parte de legislação extravagante também, eu achei uma prova justa. Aquela questão de crimes ambientais, realmente, ela fugiu ali ao script. O cara lembrar, né, daquelas causas de aumento de pena, além dos crimes ambientais, é dificílimo. O cara que falar para mim que fez aquela questão ali consciente, o professor vai ter suas dúvidas aí se você está falando a verdade, porque realmente é um tópico dentro da lei dos crimes ambientais, e é a lei mais complexa da nossa legislação extravagante, que geralmente não é cobrado. O CESP inovou e perguntou, e dava, na verdade, essa questão ela dava para fazer por eliminação, né? Então, os crimes lá das leis dos crimes ambientais, a lei dos crimes ambientais, a mediação penal pública incondicionada, e ali o cara ia tentando fazer ali por eliminação, beleza? Então, sem mais delongas, a prova ela foi de mediana para difícil. Não achei uma prova fácil, não. Então, é por isso que a nota de corte ela não será tão alta como muitos aí estão prevendo, beleza? Então, vamos para cá. Professor, vamos lá. Eu achei, gente, olha só que tabela interessante. Eu achei essa tabela, aí me enviaram, na verdade, essa tabela fazendo uma projeção, e eu achei muito interessante e pertinente. Eu vou dar minha opinião em relação à confecção aqui dessa tabela. O cara que fez isso aqui, eu achei muito interessante. Por quê? Porque quando a gente acaba de fazer a prova, é natural que a gente já comece a especular sobre nota de corte. Eu tive minha fase de concurseiro, tinha as mesmas aflições, as mesmas ansiedades que vocês estão tendo agora. Então, todos os dias, praticamente, o professor ele recebe mensagem no Instagram. Quem não me segue no Instagram já segue o professor lá no Instagram. Eu recebo mensagem perguntando: professor, 68 pontos, será que está dentro? 70 pontos, está dentro? 75 pontos, professor, será que eu vou para a segunda etapa? Então, todos os dias aí, estou recebendo mensagem desde o dia da prova
até os dias atuais recebendo esse tipo de mensagem. E o cara fez essa projeção. Eu achei muito pertinente, beleza? Possa ser que tenha erros aqui, que eu acredito que o corte não será 57, será um pouquinho maior, mas faz sentido. E essa projeção aqui, ela sim faz sentido, apesar de que não necessariamente, obrigatoriamente, ela vai refletir ali o que vai acontecer no dia 17 de janeiro, beleza? Então foi que o professor recebeu aqui essa tabela, não sei quem foi o autor, estou aqui só projetando e comentando, beleza? Então o camarada falou o seguinte, ó, o cara que fez de 95 a 75 pontos, ele vai estar no intervalo aqui das 1.000 vagas, beleza? Quem fez de 73 a 69 vai ficar na posição até 2.200 vagas. Lembrando, gente, que esse concurso é muita vaga. Então, são 4.500 vagas no nosso concurso. É vaga pra caramba. Se você livrou o corte e tirou ali, sei lá, 30 pontos, né, específicos, provavelmente vai estar dentro, beleza? Então, entre 68 e 65, foi feita uma projeção aqui, ó, de você ficar até a vaga 3.200, de 64 a 62, até a posição 4.000, e de 61 a 57 pontos na última vaga, né? Lembrando que não há distinção entre homens e mulheres em relação à distribuição de vagas. Então, vai ficar aí entre a vaga, né, até a vaga 4.500. Então, na perspectiva dessa pessoa que fez essa tabela, ele está falando o seguinte para a gente, ó, que o corte será 57 pontos, beleza? O corte será 57 pontos para essa pessoa que fez essa projeção. Na verdade, gente, para mim, isso aqui faz sentido. E, por mim, eu queria que o corte fosse 50 pontos. Eu queria que o corte fosse 50 pontos. Quem passou no perfil da básica e da específica, entre, seja aprovado, seja aprovado também apto em todas as fases, vista a sua fase, seja feliz, assim como o professor sendo policial. Beleza? Então, o meu desejo é que a gente tenha uma surpresa no dia 17 e o corte seja o mínimo possível. Tá? O cara colocou aqui 57 pontos, eu acho que não vai chegar até 57, mas se chegar, eu não vou me surpreender. Eu não vou me surpreender se o corte lá no dia 17 de janeiro vier 57 pontos, mas eu acredito que vai ser um pouquinho maior, tá? Então, na análise do professor, o professor já passou aí, já vem acompanhando o concurso há vários anos, foi aprovado em vários concursos. Primeiro concurso lá, o professor tinha 17 anos de idade, passei na ESA, passei no CFL da PM do Pará, passei na PM da Paraíba, passei na Polícia Civil de Pernambuco, Polícia Civil de Piauí, PRF, enfim, vários concursos aí das carreiras policiais. E o que eu aprendi, né, todos esses anos, fazendo esses concursos e nessas análises? Que, obviamente, naturalmente, a nota de corte vai depender da quantidade de vagas. E quando eu olho a quantidade de vagas da PM Pará, eu vejo muita vaga, 4.500 vagas. Então, realmente, os 1.000 primeiros terão notas excelentes. Mas quando você chegar no intervalo de 3.000, gente, 3.500 para baixo, você vai ver aqui notas um pouco mais baixas. Então, é muita vaga. E na análise do professor, eu acredito, né, que esse note corte, esse bonequinho aí tá ficando famoso, né, o xerifinho, eu chamo ele de xerifinho. Então, para mim, o corte vai ficar aqui, ó, entre 62 e 63 pontos. Eu tenho alunos que tiraram 70, eu tenho um aluno que tirou 88 pontos, 86 pontos, e tem um guerreiro também que está um pouco preocupado, fez 70 pontos. O cara fez 70 pontos na prova e está preocupado achando que não vai entrar. Para mim, gente, olha bem, dificilmente, se eu errar, faz parte, somos passíveis de erro, mas dificilmente o cara que fez 70 pontos na prova vai estar de fora. É muito difícil, tendo em vista que a prova ela não foi uma prova simples, não foi uma prova fácil. Então, eu acredito que 70 pontos, com certeza, estará dentro aí das vagas, inclusive, já pode, você que fez 70 pontos para cima, aí já pode se preparar para o psicotécnico, que é a próxima fase. Professor, fiz 65 pontos, eu estou 100% certo que estou dentro? Não. Por quê, professor? Essa nota aqui, ela pode aumentar.
beleza? A gente pode ser surpreendido e aumentar uns 2 pontos para mais. O de olho na vaga, pelo que eu vi, né, e o pessoal está comentando, está colocando a nota aí como 65, né, 65 pontos o corte. Geralmente, o de olho na vaga, ele erra aí uns 2, 3 pontos de diferença. Dificilmente para mais, geralmente erra para menos, né? Então, se eles estão colocando 65, provavelmente que seja 63. Então, essa análise aqui dos 57 pontos, tomara minha torcida e energias positivas para que você que fez 57, 56, 55 pontos, esteja dentro das 4.500 vagas. Esse é o meu desejo, beleza? Mas eu acredito que não vai chegar a tanto, tá? Eu acredito que o corte, isso aqui é na minha opinião, vai ter gente que vai discordar, para mim vai ficar em 62 ou 63 pontos. Só que eu tenho um diferencial aqui, beleza? Eu tenho um diferencial. Professor, qual que é o diferencial? É as anulações. Então, a depender da quantidade de anulação, essa nota ela tende a aumentar. E o CESP, ele tem um histórico de anulação. E a banca, ela não faz cerimônia para anular. Se a banca CESP, e eu digo porque todos os meus estudos para concurso foram canalizados e direcionados, especializados na banca CESP, então eu conheço essa banca aí de longa data. Se ela verificar que a questão realmente ela deve ser anulada, ela vai ser anulada. Professor, se tiver 10 questões para ser anulada e ela verificar que tem pertinência, que tem fundamento, a questão ela será anulada. Lógico que numa análise feita aqui pelo professor não vão ser 10 questões anuladas, não vai. Mas eu não vou me surpreender se no dia 17 de janeiro 4 questões anuladas, 5 questões anuladas, eu não vou me surpreender de forma alguma, porque o CESP, nesse sentido, quando tem fundamento, quando tem pertinência, vai lá e anula. É diferente de algumas bancas organizadoras por aí, tá? Não estou fazendo crítica a nenhuma banca, mas tem banca, pô, que é necessário você ter que entrar no Poder Judiciário, entrar na Justiça para poder ganhar o ponto. Então, a questão flagrantemente está errada. A banca vai lá, talvez por pirraça, e não anula. E você pode, né, dentro do princípio da inafastabilidade da jurisdição, entrar na justiça e ganhar seu ponto e assumir o cargo. Aconteceu agora, está acontecendo, na verdade, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em que 6 questões foram anuladas via judicial. Então, veja, a banca ela não anulou administrativamente, teve que os alunos entrar na justiça. Isso pode, professor? Pode, você pode entrar na justiça e suscitar aqui, se você tiver convicção e tiver fundamento realmente que a questão ela vai ser anulada, você entra aí na justiça. Agora, a gente não pode estar forçando a barra, né? Forçando a barra. Então, vai ser anulada algumas questões. Se for anulada a questão na parte básica, a nota ela tende a aumentar, porque o cara que fez 9, ele entra no jogo. Eu tinha que fazer 10, né? Das 20 eu tinha que fazer 10. Então, se ele faz 9, a nota ela tende a aumentar. Por quê? Porque eu conheço vários alunos que tiraram uma nota excelente na específica, mas ficaram com 9, 8 pontos na básica. Nas básicas, vocês estão aí já cansados de ouvir aí histórias nesse sentido, beleza? Então, para o professor, o corte hoje seria entre 62 e 63 pontos, 63 pontos, com as anulações a depender da quantidade de anulação, a gente pode aí ter um aumento não tão significativo, tá? Não tão significativo, mas a gente pode ter um aumentozinho aí para 64, 65 e essa nota ela se diferenciar, beleza? Professor, existe alguma questão aí que ela deve, né, obrigatoriamente ser anulada na minha parte, né, na parte criminal aí do professor de Direito Penal, legislação extravagante, processo penal? Eu acredito que uma questão de processo penal, a banca ela deve anular, tá bom? Que é a questão de número 35, inclusive eu ajudei aí a elaborar o recurso dessa questão, para quem teve acesso, eu acho que se utilizou aí da fundamentação desse quesito, na questão 35, o PMPA 2023, ele fala que o inquérito policial instaurado com o réu preso, e aqui já é um erro. Já é um erro. Por quê? Porque o inquérito policial, gente, não há que se falar em réu, tá? No inquérito policial, todo mundo que acompanha o professor, assiste às aulas do professor, tanto aqui pelo YouTube, quanto também lá pelo CT da aprovação, né? A gente sabe que aqui a gente tem a figura do indiciado. Isso aqui foi na fundamentação, né? Indiciado. Então, eu tenho a figura
do indiciado e não réu. Então, é tecnicamente errado indiciado. É tecnicamente errado falar isso. Outro erro também que está no enunciado, professor, não não foi nas alternativas, o erro foi no enunciado. A banca anula também? Anula, tá? Então, no inquérito não tem o processo, eu tenho procedimento. São coisas diferentes, tá? Aqui eu não tenho, ao final do inquérito policial, eu não tenho punição, beleza? Eu não tenho sanção alguma. Inclusive, aqui é um procedimento administrativo, isso aqui eu não estou dando aula, é só mostrar para vocês onde que tá o erro. Aí a banca, ela coloca a seguinte expressão, difícil elucidação. Para esses casos de difícil elucidação, o Código de Processo Penal traz para a gente um prazo de quando o réu, de quando o indiciado, de quando o investigado, ele está preso, tá? E esse prazo da difícil elucidação, ele faz menção no Código de Processo Penal, isso aí está lá na argumentação, de 30 dias, né? Prorrogado por mais 30, tá bom? 30 mais 30. Professor, influenciou aqui na análise do item? Talvez não, mas o enunciado ele tá tecnicamente ele tá errado. Então a banca ela provavelmente ela vai anular essa questão de número 35. Aí, gente, qual foi o gabarito aqui? O gabarito, né? Indiciado ele preso é 10 dias improrrogáveis, tá bom? 10 dias improrrogáveis. Inclusive, gente, quando o Código de Processo Penal faz menção à difícil elucidação, ele não coloca nem processo nem procedimento, ele coloca fato. Pode procurar aí no Código de Processo Penal que você vai ver. Tá? Ele coloca fato, não coloca nem processo nem procedimento. O certo seria procedimento ou fato, né? Mas processo tá errado. Aí eu vejo alguns alunos falando o seguinte, professor, no Código de Processo Penal teve uma alteração no prazo do inquérito, né? Então, no CPP a gente teve uma alteraçãozinha lá no prazo do inquérito, que seria, né, 10 dias agora, né, com a inclusão do pacote anticrime, seria 10 dias prorrogado por mais 15. Esse argumento aqui eu nem coloquei. Por quê? Porque não é o que está valendo ainda. Mas foi votado o juiz das garantias e não sei o quê, mas não está valendo esse prazo ainda, de forma prática. Hoje você entra na Polícia Civil e esse prazo é da Polícia Civil. A questão 35, ela quer do prazo da Justiça Comum, lá no âmbito da Polícia Civil. Vá em qualquer delegacia de Polícia Civil, você vai ver que o prazo do inquérito indiciado preso, e o professor ele foi policial civil também, é de 10 dias. 10 dias improrrogáveis, não está valendo isso aqui ainda. Então, eu vi algumas argumentações referentes a esse 10 mais 15 e o professor nem colocou esse argumento aqui, porque para mim não fazia muito sentido, tá? A banca ela ia realmente desprezar esse fundamento aqui do 10 mais 15, que veio aí alterando o prazo do inquérito. Então, hoje o que está valendo ainda para as provas também é 10 dias improrrogáveis com o indiciado preso, beleza? Então, essa daqui é a minha análise. Eu acho que essa questão ela vai aí ser anulada. A questão que trata, gente, lá da autópsia, né? Da autópsia psicológica, eu acho que ela não vai ser anulada, porque tem lá nas exposições finais e o CESP errou, né, em colocar nas exposições finais, era para ter colocado lá no conteúdo programático, falando que iria cobrar a jurisprudência, uma jurisprudência ali que geralmente é cobrada para provas de delegado de polícia. Não, eles não costumavam, né, cobrar informativo do STF nem do STJ nas alternativas aí de questões de soldado de polícia, mas já que perguntou, né, dava para fazer também essa questão aí por eliminação, tendo em vista sempre, a gente está comentando aí sobre a fundada suspeita na busca pessoal, o cão farejador também estava sendo muito discutido aí antes da prova, e é isso. Eu acredito, né, que o corte ele vai ficar nessa questão aqui entre 62 e 63 pontos. Beleza, pessoal? Então, o vídeo ficou um pouquinho extenso, um pouquinho longo. É bom que você assiste aí, vê suas análises, veja se você concorda aqui com esse quadro que alguém acabou projetando e fazendo. Ficou bem legal. Eu achei bacana essa projeção que ele fez, apesar de que eu acredito que não vá chegar a 57, repito, por mim, eu quero que a nota seja 50 pontos e todos vocês que conseguiram fazer a nota mínima sejam aprovados, sejam felizes e venham para o lado
aqui dos heróis de verdade da sociedade, que é a nossa polícia, beleza, gente? Então, é isso. Então, comenta aqui embaixo, o professor, fala para mim o que é que você achou aí desse vídeo, fala também qual a nota de corte que você acha que vai ser, para a gente poder ver aí quem que vai acertar essa nota de corte, né, com a nossa bola de cristal aqui, e vocês aí terem o prazer de ver o nome no Diário Oficial na semana que vem, beleza, pessoal? Então, um abraço, tamo junto. Confia na técnica. Quem não segue o professor no Instagram, segue o professor lá no Instagram. Coloca aí, ó, para você pegar materiais gratuitos e acompanhar as aulas do professor aqui também pelo Instagram. Professor Jonathan Ebert. jonathan.ebert.prof. Segue lá o professor no Instagram para você ficar pegando os links aí das aulas quando o professor entra ao vivo, beleza? Um abraço, xerife, tamo junto, fosse honra, confia na técnica, você vai ser aprovado e eu vou estar aqui para aplaudir de pé a tua aprovação. Um abraço.